a mais uma edição do Zoom na Notícia. Hoje nós traremos uma entrevista de um assunto super atual que vem influenciando o nosso cotidiano, a economia e o meio ambiente, que é a indústria. Como a indústria vem se transformando? Quais são seus principais desafios e inovações? Tudo isso a gente verá na edição do jornal de hoje com os especialistas da indústria Hugo e Daniel. Fiquem agora com a entrevista. Bom, temos o primeiro bloco, que é o panorama geral. E a primeira pergunta é: qual é o panorama atual da indústria? A indústria está em transformação, com avanços tecnológicos, maior automação e busca por sustentabilidade, mas ainda enfrenta desafios como altos custos e competitividade global. Quais foram os impactos da pandemia e da crise econômica? Houve queda na produção, escassez de insumos e aceleração na digitalização. Com isso, muitos setores precisaram se reinventar rapidamente. Como bloco 2, temos a tecnologia e a inovação. A indústria 4.0 é realidade? Em parte, grandes empresas já implementaram tecnologias como IoT e IA, mas muitas indústrias menores ainda estão no início da transição. O que muda no perfil do trabalhador? Exige-se mais qualificação, principalmente em tecnologia e análise de dados. Algumas funções manuais tendem a desaparecer, mas surgem novas oportunidades. Bloco 3. A sustentabilidade. A indústria está mais sustentável? Sim, há um esforço crescente, mas o avanço ainda é desigual. Pressões sociais e exigências de mercado impulsionam sempre a mudança. Existem incentivos reais para práticas verdes? Existe, mas ainda são limitados. Muitas ações vêm de metas próprias das próprias empresas ou exigências de investidores e consumidores. Bloco 4. Perspectivas futuras. Setores com maior potência de crescimento? Acho que tecnologia, energias renováveis, alimentos industrializados, biotecnologia são setores muito promissores. Áreas com mais oportunidades para jovens? Engenharia, automação, ciência de dados, sustentabilidades e manutenção de sistemas inteligentes são, acho que, as carreiras mais promissoras. Indústria, grupo composto por Daniel, Hugo, Letícia, Maria Luísa, Pablo e Victor. Primeiro período, de 1530 a 1808. Desde o início do povoamento, em 1530, as iniciativas de manufatura e produção em larga escala foram totalmente proibidas pelo governo português, com exceção da produção de calçados e vasilhames e da manufatura de tecidos rústicos para a fabricação das vestimentas de escravos. Os demais produtos do setor secundário eram importados de Portugal. A metrópole utilizava esses recursos a fim de impedir o crescimento econômico e, consequentemente, a independência da colônia. Segundo período, de 1808 a 1930. Com a chegada da família real ao Brasil, em 1808, foi decretada a abertura dos portos. Iniciou-se assim o segundo período, em que o comércio externo e os produtos ingleses inibiram a produção nacional. A principal mão de obra era a escrava. A cafeicultura, com alta lucratividade, impedia investimentos em outros setores. A partir de 1850, com a proibição do comércio de escravos pela lei Eusébio de Queiroz e com a chegada de imigrantes, houve um acentuado crescimento na indústria têxtil e alimentícia. A Primeira Grande Guerra, que ocorreu em 1914 a 1918, contribuiu para a substituição dos produtos importados pelos nacionais. Entretanto, a economia brasileira ainda era predominantemente agrária e mercantil. Esse período caracterizou-se pela implementação da indústria
de bens de consumo não duráveis, no Brasil, produzidos principalmente com o capital nacional. Entre os anos de 1930 e 1956, o país passou pela Revolução Industrial. Essa fase foi fundamental para a estruturação do setor industrial brasileiro, que sofreu influência de fatores externos e internos. Externamente, a crise mundial e a Segunda Grande Guerra provocaram a redução das importações. No cenário nacional, o fim da Revolução de 1930 e o início do governo de Getúlio Vargas possibilitaram altos investimentos na indústria, entre elas a criação de importantes empresas estatais e privadas. Entre elas, Conselho Nacional do Petróleo, que foi em 1938, Companhia Siderúrgica Nacional, de 1941, Companhia Vale do Rio Doce, 1943, e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, em 1945. O intenso movimento migratório intrarregional e o êxodo rural elevaram o índice de urbanização em todo o país, ampliaram a oferta de mão de obra e definiram uma grande concentração espacial das indústrias em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, em menor proporção no Rio Grande do Sul. Na era Vargas, a implantação do Parque Industrial no Brasil caracterizou-se pela produção de bens de base por empresas estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, que é a CSN, criada em 1941. Assim, é importante ressaltar o papel do capital estatal no processo de industrialização. Fato semelhante ocorreu em outros países da América Latina, como México e Argentina. O quarto período do modernismo no Brasil, iniciado em 1956, durante o governo de Juscelino Kubitschek, foi caracterizado pela modernização e expansão industrial, com forte participação do capital estrangeiro e um crescimento considerável na produção, especialmente no setor automobilístico. As indústrias se concentraram principalmente no Sudeste, mas, a partir da década de 1980, ocorreu um processo de desconcentração industrial, com a expansão para o interior de São Paulo e outros estados. Impulsionada pelo crescimento das cidades e a busca das melhores condições de operação para as empresas, houve também aumento de investimentos em infraestrutura, como a construção da ponte Rio-Niterói e rodovias importantes, além de usinas hidrelétricas e nucleares. No entanto, a elevação dos juros internacionais e a crise do petróleo geraram dificuldades econômicas, agravadas pela inflação a partir da década de 1990. O Brasil seguiu o modelo neoliberal com a privatização e redução de intervenção do Estado e na economia. Esse período foi marcado por avanços industriais, mas também por desigualdades regionais, com a concentração industrial ainda predominando no Sudeste, apesar dos esforços de descentralização. Infelizmente, a nossa edição vem chegando ao fim. Hugo e Daniel, muito obrigado por nos trazer informações tão importantes. E para você que ficou até aqui, continue nos acompanhando para ter informações mais atuais possíveis. Até a próxima!